Geralmente, quando escrevo um romance, não vou nunca com uma ideia prévia. Essa vontade de sacrificar a um suposto rigor de conteúdo as invenções puramente formais. A arte, quando reflete uma sociedade, não a reflete de uma maneira passiva. A realidade não há, a realidade inventa-se. De forma que eu estava interessado numa arte que fosse uma arma. Aviso à navegação. Este é o podcast do Museu do Neorrealismo. Doutorado em Filosofia Contemporânea, António Pedro Pita é professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e investigador do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, SEIS-XX, da Universidade de Coimbra. Tem desenvolvido intensa atividade como conferencista e professor em Portugal e no estrangeiro, nomeadamente em Espanha, França, Itália e Brasil. Foi diretor regional de cultura do Centro entre 2007 e 2011 e delegado regional da cultura do Centro entre 2005 e 2007. Entre 2014 e 2017 foi diretor científico do Museu do Neorrealismo em Vila Franca de Xira. Tem trabalhado nas áreas da filosofia, da política e da arte, particularmente da cultura portuguesa do século XX, sendo um profundo conhecedor do movimento neorrealista português. O professor António Pedro Pita é um dos mais reconhecidos investigadores na área da cultura literária em Portugal, em particular do neorrealismo. Professor António Pedro Pita, bem-vindo ao Aviso à Navegação. Muito obrigado por ter aceitado este nosso convite. Eu começaria por lhe perguntar em que medida é que podemos falar de um movimento neorrealista. Senhor, muito obrigado pela sua gentileza. Aquilo que em Portugal se chamou neorrealismo é exatamente isso, é um movimento. Não é exatamente uma escola, não é uma orientação no sentido artístico ou no sentido político, uma orientação definida. É um movimento naquilo que a palavra envolve de dinâmica, dinamismo, de um conjunto de noções, de convicções, que depois cada artista, o neorrealismo é sobretudo um movimento artístico, aquilo que depois cada artista desenvolve de acordo com a sua singularidade. Eu creio que aquilo que perturbou um bocadinho a compreensão do neorrealismo foi este singular. Talvez até possamos dizer, porque começamos a ter uma distância histórica que facilita estas coisas, talvez até possamos dizer que Joaquim Namorado, a quem se deve a importação da noção para o universo cultural português, Joaquim Namorado fez escolhas e teve opções mais felizes do que esta designação de neorrealismo no singular, porque traduziu uma ideia de fixação, traduziu uma ideia de escola, justamente. Traduziu uma ideia de, não diria uniformidade, mas uma ideia de uma coesão dentro de um conjunto de ideias iniciais. Como a investigação se encarregou de ir mostrar, de mostrar, e está a mostrar, as coisas de facto são um pouquinho diferentes, mas para ir ao encontro da sua questão, diretamente, de todas as identificações possíveis para aquilo que aconteceu,
a noção de movimento será aquela talvez mais rigorosa. Acha que há dentro dessa questão, acha que há um momento fundacional do neorrealismo, ou foi um conjunto de circunstâncias que aproximou estes artistas? Há um muito célebre texto de Mário Dionísio que é uma espécie de resposta antecipada a essa pergunta. Aquele texto, que aliás é um texto prefacial, é um texto em que Mário Dionísio diz que foi assim que as coisas se passaram. Nós fomos ao encontro uns dos outros pelos nossos pés. Eu às vezes, em alguns contextos que permitem fazer este tipo de jogo, digo uma coisa que me permito trazer para esta nossa conversa. Quer dizer por outras palavras, mais pobres e mais esquemáticas, aquilo que Mário Dionísio diz muito bem. É chamar a atenção para o facto de que que nós pensamos como grupo, ou grupos, geograficamente com alguns centros, mas nós também, quando falamos do neorrealismo, falamos de um grupo. Mas penso eu que é importante perceber que todas essas pessoas, agora peço desculpa do primeirismo da formulação, mas todas essas pessoas antes de se conhecerem não se conheciam. Portanto, o que é que acontece? O que é que aconteceu? Aconteceu que um conjunto de indivíduos, jovens, a maior parte deles, nascidos todos à volta, no rescaldo ou ainda durante a Primeira Guerra Mundial, com algumas exceções que depois podemos falar, mas nascidos todos por essa altura, têm uma experiência de vida que, em muitos casos, é uma experiência dura, ou objetivamente dura, ou subjetivamente dura, e têm um horizonte de expectativas. Estas duas coisas estão ligadas. Portanto, aquilo a que um historiador chamou esta dupla entre um campo de experiência e um horizonte de expectativas, tem um campo de experiência que relacionam com o horizonte de expectativas da superação do capitalismo. Entretanto, tinha havido a Revolução Russa, que ocorre, como se sabe, no meio da Primeira Guerra. Tinha havido a Revolução Russa pensa-se a si própria e é encarada, de um modo geral, como a superação emancipatória relativamente ao capitalismo. Influencia socialmente, politicamente, doutrinariamente todo o mundo. É dentro dessa influência que se criam a maior parte dos partidos comunistas, por toda a Europa, nas Américas, enfim, um pouco por todo o lado. Todos os partidos nascem nos inícios dos anos 20. Depois a crise económica nascida do crash do final dos anos 20, e portanto tudo isto forma um caldo de cultura em que esse campo de experiência relacionado com um horizonte de expectativas no qual alguns jovens se revêem, leva cada um deles ao encontro dos outros pelo seu pé. Portanto, nós não estamos
na situação de haver um maestro, real ou metafórico, que dá orientações a uma orquestra que já está constituída. Não, nós, e mais uma vez, a noção de movimento é uma noção justa. As pessoas encontram-se nos cafés, as pessoas encontram-se em clubes, em instituições culturais populares, algumas eventualmente menos populares, estudantis por vezes, universitárias, em alguns momentos. Começam a escrever ou a pintar, a fazer exposições, talvez menos, a publicar por vezes em pequenos jornais. Nós encontramos, a maior parte desta gente, nós encontramos-la em jornais de associações de estudantes ou jornais de circulação local ou regional, e depois, a partir de certa altura, quando esse ir ao encontro uns dos outros pelo seu pé se consolida, encontramos-los em alguns jornais, revistas, publicações de referência, dos quais, num primeiro momento, um jornal chamado Liberdade, que vem do republicanismo histórico, digamos, da esquerda ou da extrema esquerda do republicanismo, esse jornal Liberdade, depois outros, o Diabo, que apareceu em 1934 e que tem também uma história acidentada, depois o Sol Nascente, que nasce no Porto, um bocadinho no âmbito da inspiração, da referência de Abel Salazar, que era um artista plástico, escritor, aliás, uma escrita que talvez justifique alguma revisitação do ponto de vista literário, e um cientista de renome mundial. Nem sempre nós valorizamos a dimensão científica do itinerário de Abel Salazar. Abel Salazar é uma das referências para muitos destes jovens, tem uma particular importância relativamente à juventude portuense e à juventude que vem do Porto para outros lados. Vem do Porto, por exemplo, para Coimbra. Armando Bacelar, por exemplo. O Dr. Armando Bacelar, que teve uma atividade cultural, política muito significativa, é uma das personalidades que vem do Porto estudar em Coimbra, integrado numa rede que é cultural, mas que é também política, e muito marcado pelo magistério de Abel Salazar. E foi neste âmbito, dentro deste ar, dentro da respiração deste ar, que se fundou o Sol Nascente. E depois, mais tarde, principalmente a revista Vértice, a partir dos primeiros anos 40. Coleções, páginas literárias, um dos primeiros responsáveis pelo museu, na altura ainda como centro de documentação, o Dr. Luís Augusto Costa Dias, estudou muito bem essa questão, num trabalho que infelizmente ainda não está publicado, mas estudou muito bem essa questão e mostrou muito bem como esses jovens mesmo, não é? Estamos a falar de gente que tem 16, 17, 18 anos. Portanto, esses jovens que colaboram, num primeiro momento, há uma espécie de quase círculos concêntricos. Primeiro, imprensa estudantil ou publicações de caráter local e regional, depois um círculo mais alargado com as publicações já de circulação, chamemos-lhe nacional, e depois a publicação de textos autónomos, livros, antologia, obras coletivas, por exemplo. São soluções editoriais
A materialidade disto talvez não esteja ainda completamente estudada, mas é muito interessante estudar este problema do ponto de vista da materialidade das soluções. Eu vou pegar na sua evocação de Abel Salazar, que nos parece também um dos autores mais influentes para aquilo que vinha depois. Há aqui, mas também pegando noutra personalidade, noutra figura, que acaba por introduzir algo de muito semelhante noutras dimensões, que é Bento Jesus Caraça. Acha que o movimento vem materializar aquela ideia da cultura integral do indivíduo que Bento Jesus Caraça fala, que Abel Salazar também tinha, numa espécie de novo renascimento, novos renascentistas com outra perspectiva, evidentemente. Acha que é isso que vai acontecer com o movimento neorrealista? Vai tentar materializar essa ideia? Bento Jesus Caraça é outra das grandes figuras tutelares da cultura e da arte progressistas, digamos assim, se quiséssemos ser mais esquemáticos, da cultura e da arte que se situa politicamente à esquerda. Bento Jesus Caraça é outra das grandes figuras tutelares. Se quisermos esquematizar muito, há 3 grandes figuras tutelares. Abel Salazar, de que já falámos, Bento Jesus Caraça, de que estamos a falar agora, e António Sérgio, de que inevitavelmente se irá falar, seja qual for o caminho da conversa, mas não, o caminho ainda não está traçado. Mas haveremos de passar por ele. Há certamente outras figuras que em alguns momentos tiveram presenças significativas, Jaime Cortesão, por exemplo, mas do ponto de vista que talvez aqui nos interesse mais, António Sérgio, Abel Salazar e Bento Jesus Caraça são, talvez possamos dizer isto, enfim, em termos esquemáticos, são as figuras tutelares. O Bento Jesus Caraça é mais novo. O texto que referiu, a cultura integral, que é uma conferência, a cultura integral do indivíduo, problema central do nosso tempo, é um texto muito interessante por 2 razões principais. Primeiro, primeiro pelo seu interesse em si próprio, a noção de que aquilo que depois se chamará as 2 culturas, a cultura científica ou a cultura de predominância científica, ou a cultura de referência científico-experimental, e a cultura de referência histórico-literária, estas 2 culturas, que por razões várias se foram desligando uma da outra, elas precisam de ser reconduzidas às suas bases. E quando elas forem reconduzidas às suas bases, nós verificaremos que essas 2 bases são afinal a mesma. Portanto, elas são ramificações ou especializações de uma mesma atitude perante o mundo, de uma mesma necessidade, de uma mesma exigência perante o mundo, e essa exigência, se quiséssemos também esquematizar muito, utilizando aliás uma figura que aparece no texto de Caraça, é a redução da estranheza do mundo. Aquilo que se chama cultura, nós poderemos dizer que é reduzir a estranheza do mundo, é reduzir os enigmas do mundo, o desconhecido do mundo, é trabalhar nessa redução, tornar o desconhecido conhecido, tornar o estranho familiar. Isto depois pode fazer-se por modos diferentes, por métodos diferentes, utilizando uma expressão que é importante para o pensamento moderno, século XVII, XVIII, a questão do método,
certamente por métodos diferentes, por caminhos diferentes, mas cada um desses caminhos, à sua maneira, visa essa redução da estranheza do mundo. Isso aparece no texto de Caraça. Aquilo que ele chama cultura integral do indivíduo, no fundo é isso. Abel Salazar tem uma noção próxima. Ele tem uma pequenina conferência feita mais ou menos na mesma altura da conferência de Bento dos Caraça, início dos anos 30. Abel Salazar tem uma conferência chamada A Socialização da Ciência, em que se coloca um problema que Bento dos Caraça coloca também na sua conferência, que é como é que as aquisições científicas, as invenções, as descobertas, se nós fôssemos inocentemente positivistas, diríamos como é que os progressos da ciência se incorporam no curso geral da civilização, no curso geral da cultura, no curso geral dos movimentos sociais. Como é que se faz esta incorporação? Esta questão aparece também, que é uma questão que à sua maneira Abel Salazar levanta, é uma questão que aparece também no texto de Bento dos Caraça, e é interessante a proximidade entre estas duas vias. Eles depois seguem caminhos ligeiramente diferentes, mas o problema que põem os problemas que colocam estão muito próximos. Ou colocam o problema de maneiras muito próximas. Esta é uma primeira razão para valorizar a conferência, a cultura integral do indivíduo, problema central do nosso tempo. Por isso é que ele é o problema central do nosso tempo. Porque o nosso tempo, nós devemos referi-lo a 1933. Agora, seria outra conversa saber se haveria aqui lugar a um trabalho de atualização e dizer, mas há aspectos em que este tempo ainda é o nosso tempo hoje, 2022, enfim, pronto. Mas isso vamos deixar para outra oportunidade. Portanto, por isso é que a cultura integral do indivíduo é o problema central do nosso tempo. Mas depois, na conferência, ele fixa aquilo que, a meu ver, é uma espécie da ordem de trabalhos, uma espécie de programa de trabalhos para as novas gerações. Uma nova noção de intelectual, uma nova noção de homem de cultura, uma nova noção de intervenção cultural, de que ele próprio, aliás, foi exemplo, atuando num primeiro momento intensamente na Universidade Popular Portuguesa e num segundo momento concebendo uma espécie daquilo que eu gosto de chamar, que eu gosto de pensar que seja uma espécie da enciclopédia necessária ao homem culto moderno aqui no sentido dos anos 40, a célebre enciclopédia Cosmos. Vamos utilizar esta generalização, todos os neorrealistas leram Bento dos Caraça com muita atenção, sobretudo leram a cultura integral do indivíduo, problema central do nosso tempo. Alguns deles, muitos, leram sobretudo os textos de índole histórico-cultural. Porventura menos leram a obra matemática, mas alguns deles leram-na também com alguma atenção, e por isso é que a presença de Abel Salazar na revitalização de um movimento matemático em Portugal é tão importante. Porque alguns desses seus jovens amigos eram matemáticos
e participaram ativamente num grande movimento de renovação do pensamento matemático em Portugal, que é uma coisa que nós normalmente não trazemos para a discussão destes problemas, mas que, pensando as coisas a partir do itinerário do Bento dos Caraça, me parece clara. Portanto, voltando ao esquema, todos os neorrealistas leram esses textos, pelo menos os textos histórico-culturais de Bento dos Caraça, e reviram-se nesse programa de trabalhos. Digamos que há uma espécie de caminho ou de sugestão e, ao encontro uns dos outros pelo seu pé, vão caminhando nesse caminho que figuras como Caraça e Abel Salazar e também António Sérgio abriram. Podemos falar já um bocadinho de António Sérgio. Quer-nos falar um pouco sobre a influência então que tem António Sérgio nesse processo? É uma importância que é muito interessante, porque António Sérgio é um dos grandes interlocutores polémicos dessa concepção de mundo. Eu estou a tentar evitar a palavra geração, porque de facto a palavra geração não traduz bem o tipo de coesão desse conjunto. Mas António Sérgio é o grande interlocutor polémico. Cedendo agora um bocadinho, uma geração ou uma visão do mundo, para se consolidar, precisa de pelo menos duas coisas. Precisa de um conjunto de ideias coerentes entre si e precisa também de um conjunto de ideias igualmente coerentes e igualmente fortes, às quais se oponha, às quais precisa se contrapor. E quanto mais forte e mais ambiciosa é a coerência de uma mundividência, mais elevada e mais forte, mais elevado e mais forte é o antagonista que essa mundividência escolhe para se contrapor. Em termos imediatos, esse antagonista, para isto de que estamos a falar, esse antagonista é António Sérgio. António Sérgio não. Os jovens intelectuais, estes jovens intelectuais de que estamos a falar, muitos deles, implicitamente ou explicitamente, tiveram polémicas, algumas delas violentíssimas, com António Sérgio. Não diminuía a admiração pela personalidade, pela persistência política, por uma oposição sem pausas e sem tréguas ao salazarismo. Nada disso estava em causa, mas havia todo um corpus doutrinário, que era fundamentalmente um corpus doutrinário de fundamentos platónicos e kantianos, que se opunha ao pensamento cujo centro dinâmico era o pensamento de Hegel e o pensamento de Marx. Isto é a questão da dialética. Pronto. A questão da dialética é alheia, digamos assim, à mundividência sergiana. Portanto, em termos imediatos, o grande interlocutor polémico é António Sérgio. E as polémicas, sobretudo as polémicas de ressonância filosófica, teorizante, são polémicas, enfim, frequentes, numerosas, sobretudo, justamente, no plano de afirmação
desta mundividência. Estamos a falar dos anos 36, 37, 38, 39, esses anos. São anos muito fortes dessas polémicas. Apesar de depois, enfim, haver ondas de choque que se vão prolongando, mas esse momento de instauração da nova mundividência implica também um momento de grande vivacidade polémica. Portanto, em termos imediatos, Sérgio é o grande interlocutor. Eu tenho a ideia que, por intermédio de Sérgio, e sem desvalorizar nada do que é o modo original como António Sérgio organizou o seu próprio pensamento, que ele sistematiza muito cedo, e a cuja sistematização se mantém fiel durante praticamente todo o seu percurso, sem desvalorizar nada disso, o que não faria nenhum sentido, como é evidente. Se nós não tivermos os olhos postos na proximidade, aquilo que verdadeiramente esta nova mundividência, ou esta mundividência que se quer nova, está a avisar é a grande movimentação da geração de 70. Como se eles dissessem: estes são os nossos adversários. Verdadeiramente, estes são os nossos adversários. Porquê? Porque leem a geração de 70, sobretudo aqueles que, de um ponto de vista, aqueles que de 2 ou 3 pontos de vista eles mais valorizavam, de um ponto de vista literário, essa. Do ponto de vista filosófico, digamos assim, Antero. E de um ponto de vista histórico-cultural, Oliveira Martins. Liam esta geração como o apogeu do pensamento, a maior expressão possível, a mais elaborada expressão possível, digamos assim, do pensamento e da atitude burguesa em Portugal. E, portanto, pensando-se eles próprios, pensando-se esta mundividência a si própria como os antagonistas históricos, não os antagonistas pessoais, não os antagonistas do ponto de vista da individualidade, mas os antagonistas do ponto de vista da época histórica, a encarnação nós somos a encarnação de uma outra época histórica que se vai suceder àquela. Aquela é que é o apogeu. Sérgio, a Seara Nova, são uma espécie de prolongamentos da mesma atitude. Mas, verdadeiramente, os nossos interlocutores polémicos é a geração de 70 e todos, talvez possamos dizer assim, não haverá nenhum dos grandes escritores, vamos dizer a palavra, neorrealistas, que se não tenha confrontado num momento ou noutro com a geração de 70 intensamente. E escreveram imensamente sobre eles. Essa, Antero e Oliveira Martins, pelo menos, foram sucessivamente visados. Há imensos estudos e alguns deles desenvolvidos, livros, obras sistemáticas, etc. É muito interessante. Há pouco dizia e falava num conjunto de polémicas que disparam muito daquilo que é o movimento, mas logo após, e passando aqui um bocadinho mais à frente, nascem internamente no movimento neorrealista, nascem polémicas entre os próprios artistas e os próprios autores. Essas polémicas, nós podemos dizer que elas contribuem para a definição do próprio, para uma coesão e uma definição do próprio movimento, ou, por outro lado, elas contribuíram para um desgaste e até para o afastamento de alguns artistas desse caminho do movimento neorrealista? É uma boa pergunta. Elas contribuíram sobretudo para desfazer
para desfazer o equívoco precisamente da ideia de escola, da ideia de orientação única. Elas contribuíram para evidenciar os múltiplos caminhos, que um mesmo conjunto de convicções, digamos, pessoais, subjetivas, políticas, etc. As múltiplas expressões que essas convicções podem ter. Aí é uma questão de ponto de vista. Por vezes tende a interpretar-se o neorrealismo a partir de um conjunto de noções, um conjunto de ideias, um conjunto de pressupostos que estaria contido no momento inicial, que é, como todos os momentos iniciais, mais ou menos mítico. Ora, provavelmente, aquilo que é mais sensato é optar por uma interpretação não contrária, mas que está, mas recíproca desta. Qualquer coisa deste género. O que é que, com as suas convicções que se transformam em pressupostos artísticos, o artista X ou o artista Y é capaz de fazer? O que é que ele é capaz de fazer? Até onde é que chega até onde é que chega o conjunto das possibilidades que estão contidas nesse ponto de partida? Se nós percebermos as coisas assim, nós ficamos mais à vontade para lidar com a questão do singular, o neorrealismo, e para perceber que não é por causa de já não estar a falar do mundo rural que o Fernando da Mora do Diálogo em Setembro é menos neorrealista do que o Fernando da Mora da Casa da Malta. O próprio Mário Dionísio dizia isso, não é? Em relação às suas próprias preocupações e à realidade que ele via em Lisboa, não é? É claro. Para não entrar depois na questão do real e do urbano e dessas questões todas. Mas por isso é que esta tensão entre o campo de experiência e o horizonte de expectativas é importante. Aquilo que nós vamos encontrar, talvez do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista afetivo, no seu sentido mais rigoroso e mais denso. Desse ponto de vista afetivo, talvez o elemento, o eixo afetivo central desse horizonte de expectativas seja aquilo a que Carlos Oliveira, num texto inacabado sobre o seu grande amigo João José Cochofel, chama a esperança imanente. A esperança imanente. Isto distingue uma série de gente que, à primeira vista, podem até estar próximos, podem até ser amigos, mas isto distingue uma série de gente. Essa esperança, colocar a esperança no plano da imanência, define uma atitude. E depois, aquilo que um artista é capaz de fazer com isto, que é uma ideia muito, muito geral, aquilo que é capaz de fazer com isto,
Os poemas, os enredos romanescos, etc. Bom, isso é outra questão. Mas pode fazer N coisas. Pode fazer N coisas. O que aconteceu foi que, quer em contexto nacional, quer em contexto internacional, houve acontecimentos que complexificaram muito estas questões, relativamente, por exemplo, à expressão artística. Os anos 50 são anos muito duros, em Portugal e fora, precisamente porque são anos daquilo a que, cada vez com mais rigor, nós devemos entender como uma guerra fria cultural. Um dos aspectos da Guerra Fria Cultural foi, por exemplo, a tensão, a oposição entre abstração e figuração. Entendendo-se, vá-se lá saber porquê, enfim, vá-se lá saber porquê, é um bocado de exagero, é possível saber, mas demora muito tempo agora. Entendendo-se que a figuração estava do lado, a figuração, isto é, o realismo, estava do lado dos artistas progressistas e que a figuração estava do lado dos artistas decadentes, mais ou menos a soldo destes e daqueles. Pronto. Isto infectou todo o universo cultural e artístico. Os melhores quiseram escapar a isto. Houve muita gente que se afundou nisto. Os melhores quiseram e souberam escapar a isto. E alguns deles souberam teorizar isto. No caso português, Mário Dionísio soube teorizar isto. João José Cochufel soube teorizar isto. A Paleta e o Mundo é uma obra muito significativa desse ponto de vista. Eu estou convencido, não tenho nenhuma base documental para dizer isto, mas eu tenho a impressão de que a Paleta e o Mundo, o título, que é um título que está é um título que está na cabeça de Mário Dionísio desde os anos 40. Num dos primeiros números da Vértice, refundada, Mário Dionísio publica um artigo chamado A Paleta e o Mundo. Ele dirá mais tarde, quando publica o livro A Paleta e o Mundo, que se tinha esquecido completamente desse título. Há um testemunho desse. É possível. Os caminhos da produção artística são insondáveis. E, portanto, é possível. Mas, não tenho eu nenhuma base documental para dizer isto, creio que poderá ser uma boa hipótese ler o título A Paleta e o Mundo como uma espécie de resposta a um outro texto mais pequeno, inicialmente uma conferência de António Ramos de Almeida, que foi uma personalidade que teve também muita importância no meio disto tudo, que publicou uma conferência intitulada A Arte e a Vida. A Arte e a Vida, a Paleta e o Mundo. Qual é o elemento de novidade? O elemento de novidade é a paleta. A arte e a vida é toda pensada a partir da noção do reflexo, da noção de espelho. A arte como espelho da vida. Vejam como nós percebemos muito bem nos romances do Eça de Queiroz como é que era a sociedade portuguesa do século XIX. É um autêntico espelho, é a noção de espelho. O Mário Dionísio, a paleta e o mundo. A figura fundamental é a paleta. Quer dizer, entre a realidade, aquilo que nós chamamos de realidade, e a obra, há um plano onde se faz a reconstrução artística da realidade. Mas há uma reconstrução artística da realidade. Não é a realidade tal e qual. O espelho deixa de vigorar. O espelho deixa de ser útil. A paleta é o lugar onde, no caso o pintor, reconstrói, digamos assim, com os elementos pictóricos ao seu alcance, aquilo que é o seu olhar sobre essa realidade.
Portanto, estas polémicas, com todos os equívocos, violências, agressividades, incompatibilidades, enfim, coisas do ponto de vista subjetivo, definiram situações de uma agressividade imensa que perduraram. Portanto, para além de tudo, e sem desvalorizar nada disso, em particular essa polémica, enfim, que se alonga pelos anos 50, no caso português, aquilo que faz é, de certa maneira, devolver sem problemas o itinerário de cada artista, de cada escritor, poeta, artista plástico, etc., à sua própria criatividade individual. Eles continuaram a encontrar-se, eles continuaram numa cumplicidade que é imensa. Há muitos textos sobre isso. Há um tipo de afinidade, de proximidade que vem dos tempos de juventude, e, portanto, isto tudo mantém-se, mas do ponto de vista criativo, cada um sente-se talvez mais à vontade para seguir o seu caminho, e foram caminhos muito diversos, apesar de depois sempre de proximidades que são interessantes e que o desenvolvimento dos estudos sobre o neorrealismo permite ver melhor. Era precisamente aí que queria entrar, a riqueza destas relações entre estes indivíduos. É um ponto de interesse para aquilo que é a investigação também do neorrealismo. Acha que, passado uns anos onde houve algum abrandamento do interesse pelo movimento neorrealista, nasce um interesse especial, que depois há de dar origem também à criação do Centro de Documentação e do Museu do Neorrealismo, mas acha que parte muito disto, destas relações que ficaram por explorar, para além desse caráter filosófico que tem claramente este movimento, não é? Mas serão essas relações que ainda hoje cativam os investigadores e aquilo que fica nos interstícios dessas relações? Eu acho que a primeira coisa que cativa os investigadores que se deixam cativar por isto, e portanto que têm algum tipo de afinidade e de interesse, eu acho que a primeira coisa é a qualidade dos objetos em si mesmo. A primeira parte da resposta categórica, definitiva. Evidentemente haverá esse é o primeiro nível em que esse interesse se manifesta. Depois há um outro nível que é o de às vezes as pessoas tentarem olhar para os mesmos objetos, ou os que supõem ser os mesmos objetos, com olhos um bocadinho diferentes, ou com outros, ou valorizando outros aspectos. Por exemplo, um aspecto que tardou a ser valorizado nos estudos acerca do neorrealismo, em que há uma componente muito forte de artistas plásticos, desenho, pintura, a escultura talvez menos, mas desenho, ilustração, pintura, etc. Mas apesar dessa presença de artistas plásticos, os estudiosos olharam tardiamente, mas já olharam tardiamente para a dimensão material dos objetos do livro, por exemplo. A dimensão visual, a dimensão plástica. O design, o design das obras, as capas,
o arranjo gráfico, a organização das cores, os títulos e o modo de compor os títulos, a caixa alta e a caixa baixa. E quando começaram a olhar para estes aspectos, alguns deles começaram a levantar a hipótese de que, mesmo em publicações onde se poderia encontrar algum tipo de convencionalidade no plano, como se dizia antigamente, dos conteúdos, das matérias que publicavam, havia uma modernidade gráfica, plástica, uma modernidade de design. E o olhar sobre as capas, por exemplo, em que nós temos uma grande confluência não direi de gerações, mas de formações separado. Sei lá, o Manuel Ribeiro Pavia, que coexiste com Vítor Paula, por exemplo, numa mesma coleção. Depois, aí penso que num plano ainda muito inicial, a exploração de coisas, de hipóteses, de caminhos, que só com uma instituição como esta, como o Museu do Neorrealismo, é que é possível. Por exemplo, o estudo da correspondência do ponto de vista digamos, de uma construção da construção de sociabilidades. Num meio que se organizava com dificuldade, porque era um meio tutelado, politicamente vigiado, em que as pessoas se sentiam nos cafés, nos restaurantes, se sentiam permanentemente vigiadas, e muitos deles com razão. Alguns estudos que já estão feitos sobre a vigilância que a PIDE exercia sobre alguns escritores mostra isso mesmo. Mostra que eles tinham a sensação de estar vigiados, e com razão, porque estavam mesmo. E há estudos estudos de caso, podemos dizer, mas facilmente ampliáveis, que mostram muito bem isso. A correspondência com todos os constrangimentos é possível ver como algum nível de discussão, de debate. Isso é muito interessante. Apesar deles também saberem que essa correspondência também estava vigiada. E arranjaram maneiras de comunicar isso mesmo. E de tomar precauções. Algumas engenhosas. Aliás, o modo como o universo cultural e político português respondeu a essa política de vigilância foi um modo particularmente engenhoso e particularmente inteligente. E não é vulgar. Foi um período de autoritarismo muito longo. E a resposta para isso são respostas engenhosas. Sei lá, combinar que todas as cartas começam por uma letra que segue o alfabeto. Amigo fulano. E o outro responde bem feliz fiquei com a sua resposta, não sei o quê. E o outro responde, caro amigo, tal. E quando falhava uma letra, eles já sabiam que havia uma carta que tinha sido desviada, uma ou mais. Portanto, há muitos sucedâneos disto. Nós temos muitos exemplos disto. Portanto, o campo... há, nesta altura, um conjunto de obras tutelares, um conjunto de obras que se tornaram canónicas, de obras, digamos assim, definitivas,
que abriram caminhos definitivos do ponto de vista literário, do ponto de vista das artes plásticas, do ponto de vista de investigação sobre os jornais, etc. Enfim, a obra do professor Carlos Reis sobre o discurso ideológico do neorrealismo português foi um marco do ponto de vista, no que diz respeito ao estudo do neorrealismo literário, por exemplo. Mas, repare, nós estamos nos anos 80. Foi preciso um longo período para que se criassem, enfim, condições de distância e de distância e de situação das coisas nos seus devidos lugares, para que esta releitura fosse possível. E o Museu desempenha nisto um papel centralíssimo. E era precisamente aí que gostava de terminar consigo, nesse papel. Estamos já no final desta nossa conversa. E o professor passou por cá como diretor científico do Museu do Neorrealismo, num período que nos trouxe também uma riqueza muito grande do lado da investigação e também do lado da divulgação. Olha para este museu hoje, com tudo aquilo que tem. O professor costuma dizer que este museu é uma casa onde está contida muita da cultura do século XX portuguesa, não é? E eu gosto muito dessa sua expressão, porque acho que ela define muito bem também aquilo que é a biblioteca, os espólios que vêm destes artistas. E a partir daí é possível no futuro continuarmos a ter no Museu do Neorrealismo um espaço de conhecimento e investigação para o futuro nessas linhas, desde a história, a filosofia, a cultura literária e na verdade a história contemporânea do nosso país. Que futuro é que pode ter este museu na descoberta de novos caminhos e de novos percursos? Todo o futuro, um futuro muito exigente, muito prometedor e muito aliciante. Aliás, eu penso que está nesse caminho. Repare, o Dr. David Santos, quando dirigiu o museu, lançou um programa de exposições que levantou alguma polémica junto de quem defendia e defende posições mais chegadas ao que se supõe uma ideia inicial do neorrealismo. Enfim, eu já dei argumentos para contraditar isso. Esse ciclo de exposições andava em torno da noção do real, das reinvenções do real. Uma das teses que nós encontramos defendida por muita gente do neorrealismo clássico é a seguir. Por exemplo, Joaquim Namorado defendeu isso muito. É a seguinte: em momentos de aguda crise social e de aguda crise política, de aguda crise cultural, em momentos fundamentalmente críticos, densamente críticos, há uma revisitação do real. Talvez isso ainda não fosse muito visível quando o Dr. David Santos esteve aqui há uns 7 anos, 8 anos, né? Acho que serve à volta de 7 anos, já mais ou menos isso. Mais. Sim. Talvez 10. Sim, ele veio em 2007, não é? Quando estas portas abrem em 2007 e depois até 2013 à volta disso, não é? Agora, se há alguma ideia
que nós vemos obsessivamente revisitada por artistas, poetas, escritores, designers, escultores, performers, etc. Hoje, é essa... Alguns deles até utilizam a expressão muito cara ao neorrealismo dito clássico, essa necessidade do real. Essa necessidade do real. É uma apreensão do real como o neorrealismo a fazia? Não, claro. Isto é a mesma resposta? Não. Mas o problema está lá. Pronto, isto por um lado. Por outro lado, há uma necessidade, há uma conveniência em ampliarmos a escala de perspectivação destes problemas para uma escala que tem sido, os problemas têm sido resolvidos em escala nacional e provavelmente nós precisamos de os colocar e de os problematizar em escala mais alargada, em escala europeia ou escala mundial. Há coisas que fazem parte dos lugares comuns. Eles liam os brasileiros, eles liam os franceses, e liam o Aragão e o Jorge Amado e o... Tá. Sim, senhor. Nós temos hoje aqui a grande vantagem de ter as bibliotecas de muitos deles. E entrando nessas bibliotecas, nós veremos que não é só o Aragão e o Jorge Amado e o Paulo Nizam. Há mais gente. E, sobretudo, quando lemos alguns textos, nós verificamos que há... A figura de influência é uma figura fraca, que há incorporações de leitura que à primeira vista poderemos achar inesperadas. Estou a pensar no Mayakovsky. O Mayakovsky era um autor central, era uma figura central, era um poeta cuja intervenção foi centralíssima para, por exemplo, para o Joaquim Namorado. E para... E nós dizemos, pois, está bem, aquela coisa, os discursos, os comícios e tal, o Mayakovsky também, essas coisas. Tal. Não, o Mayakovsky é uma figura central, por exemplo, para o autor em quem se centraram enormíssimas polémicas sobre o neorrealismo. Eu estou a falar de Carlos Oliveira. Primeiro, o Carlos Oliveira põe o problema da produção artística nos mesmos exatos termos que vai buscar a um texto famosíssimo do Mayakovsky, que é a primeira condição para o trabalho do escritor, falando sobretudo do poeta, mas para o trabalho do escritor, é ele reconhecer qual é o problema que existe na sociedade que só pode ter uma solução artística. Este só muda tudo. Que problema existe na sociedade ao qual só a produção artística pode dar resposta? Este modo de pôr a questão, que está num livro, num texto célebre do Mayakovsky, chamado Como Fazer Versos, Carlos Oliveira incorpora-o num texto que depois está no Aprendiz de Feiticeiro. Nos mesmos exatos termos. É uma citação. Depois o Mayakovsky está em vários poemas,
penso que da micropaisagem, de um dos seus livros de um dos seus livros de poemas. Depois, Carlos Oliveira, como disse várias vezes, escrevia a partir de textos já existentes, apontamentos, papéis, aos quais depois davam umas voltas, até que aquilo depois começasse tudo a fazer sentido. Por isso é que o espólio de Carlos Oliveira é tão rico, tão inesgotavelmente rico, porque permite ver isto. Isto o que é? O Carlos Oliveira chamou-lhe explicitamente a isto as suas reservas poéticas. Ora, reservas poéticas é uma expressão do Mayakovsky. Primeira condição para o trabalho de poeta, aquela que eu disse há bocadinho. Segunda condição, um cadernito. Um cadernito. É por causa das reservas poéticas. Expressão do Mayakovsky. E depois, quando se trata de arrumar a obra poética, Carlos Oliveira chama-lhe trabalho poético. Está bem. Pois, é aquela coisa, a palavra trabalho corresponde a isto, é aquela elaboração, tal. Mas trabalho poético é uma expressão do Mayakovsky também. Portanto, Jorge Amado e os Capitães na Areia e o Soeiro Pereira Gomes, que leu ou não leu os Capitães da Areia, tá. Sim, senhor, está bem. Agora, depois, as proximidades insuspeitas como esta, e haverá mais. Um estudo atento das bibliotecas que felizmente estão aqui preservadas, conseguindo-se uma coisa que contraria tendências, infelizmente, que não são raras, que é a dispersão destes fundos bibliográficos. Essas bibliotecas, algumas dessas bibliotecas fundamentais estão aí. E portanto, há muito trabalho a fazer nisso. E depois, na escala. A escala europeia. Não é só o conhecimento. Eles quiseram construir redes, como hoje diríamos, com um conjunto de interlocutores, com revistas, com autores, com coleções, e também desse ponto de vista o estudo da correspondência pode ser instrutivo. Professor, temos muito ainda por conversar, mas esta conversa poderia ser prolongada durante algumas horas, mas creio que teremos outras oportunidades consigo para continuar estas conversas. Muito obrigado por ter vindo ao Visar Navegação. Podemos ir aí às bibliotecas e apanhar lá uma coisa e fazer... Assim, exatamente, por exemplo, podemos fazer uma conversa mais dinâmica também podemos pensar nisso, certamente que temos meios para o conseguir, e também transformar este podcast num movimento vivo que nos consiga fazer deslumbrar as pessoas como nós por este movimento. Mais uma vez, obrigado por ter vindo ao Visar Navegação. Foi o podcast do Museu. O Visar Navegação é um belo título. Obrigado. É o título de um dos livros dele. É o título dos livros do Joaquim Namorado, fomos pegar exatamente aí, e teremos também todo o gosto em mostrar depois o que fizemos com o genérico. A Inês fez o trabalho gráfico a partir da capa do livro. Foi ali uma ideia do Fernando e da Milena, dos dois, creio, não foi assim o título, e acho que foi muito feliz também. É uma grande equipa. Muito obrigado. Obrigado.